Moisés clama. Moisés faz aquilo que nós sempre fazemos na hora da aflição. E para nossa surpresa, Deus chama a atenção de Moisés. Porque Deus faz uma pergunta: por que você está orando, Moisés? Imagine você dobrar o joelho para orar no momento de aflição, e Deus vai falar: vem cá, você está orando por causa de quê? Moisés, por que clamas a mim? Não é para orar? E agora Deus está perguntando a Moisés por que ele está orando. Se a ordem é para orar, e agora Deus está falando com Moisés: por que você está orando, Moisés? Sabe, orar, como já disse, é como o oxigênio. Você não vive sem, precisa fazer sempre. Mas tem gente que para orar no momento errado. Você pode orar parado, você pode orar de joelhos, você pode orar em pé, você pode orar com a mão para baixo, você pode orar com a mão para cima, você pode orar de várias formas. Você pode orar conduzindo, você pode orar fazendo tijolos, você pode orar pintando a casa, você pode orar fazendo tudo. Você pode ter um estilo de vida de oração, e todos esses momentos são importantes. O momento de ficar no seu quarto de guerra parado lá orando e falando: Deus, é importante. E o momento de trabalhar orando também é importante. Ou trabalhar em espírito de oração também é importante. Deus pergunta: por que clamas a mim, Moisés? Ordene o povo que marche. Tipo, naquele momento não era o momento de dobrar o joelho. Naquele momento não era o momento de clamar. Naquele momento era o momento de executar aquilo que já tinha sido ordenado. Era o momento de fazer. E no momento de realizar, muitas pessoas não realizam. Elas ficam paradas, com a desculpa que estão orando. Tem gente que dá desculpa, usa oração como desculpa. Teve uma vez que eu fui aconselhar uma pessoa que queria se separar. Não era por motivo de adultério, nem violência doméstica, nada assim, sabe? Uma coisa que até justificaria alguma coisa, né? A gente não vai querer que a pessoa fique sendo saco de pancada dentro de casa. Deus não vai querer uma coisa dessa. A pessoa enjoou um da cara do outro e pronto, eram crentes há muito tempo. Aí a gente estava aconselhando da Bíblia. A pessoa olha para mim e fala: eu vou orar para saber se não é para me separar. Você vai orar para saber se é para continuar casado? O outro falou que ia orar, sério, isso aconteceu, para saber se realmente era a altura de começar a ler a Bíblia. Eu não estou brincando não, é sério. Você precisa ler mais a Bíblia e tal. Eu vou pedir um sinal a Deus. É sério, queria pedir um sinal a Deus. Se ele orasse, arrepiasse o braço esquerdo, era para ler. Se não arrepiasse nada, não era para ler. Parece engraçado, mas é verdade, acontecem umas coisas desse tipo. Pessoas falando que vão colocar em oração coisas que a Bíblia já está revelando que é para fazer. Coisas que você já sabe que é a vontade de Deus. Então por que clamas a mim, Moisés? Ordena o povo que marche. O que aconteceu? Quando eles começaram a marchar, tocou nas águas, né? Moisés tocou nas águas, o mar se abriu. Eles não sabiam que o mar se abriu, eles só tinham que começar a andar. Entenda, as portas estão fechadas, está difícil, comece a andar. Anote isso aí, o recurso está no caminho. Pode anotar, o recurso está no caminho. Deus está falando com alguém aqui hoje. Tem alguém muito especial que Deus chamou aqui para dizer: o recurso está no caminho. Se você ficar parado, o recurso não vai chegar. Se você ficar parado, não vai acontecer nada. Se você ficar parado, você não vai ver o milagre. Se você ficar parado, você não vai ver o mar se abrir. O recurso está no caminho. O milagre está no caminho. Ah, por que comigo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Porque Deus resolveu treinar você para a guerra. Deus resolveu fazer de você uma pessoa mais forte. Deus resolveu que você faria parte do seu exército. Deus resolveu que você seria a propriedade privada dele.
Por isso que ele começou a fazer dessa forma. Ah, fulano fez isso tão rápido. O outro também foi tão rápido. Por que comigo tudo demora? Porque Deus, Ele quer que a sua casa seja construída na rocha. Na rocha. Eu já vi pessoas construírem rápido, fazerem tudo rápido, começar a ostentar tudo muito rápido, mas na mesma velocidade que subiu, caiu. Quem já viu isso acontecer? Na mesma velocidade que sobe, cai. Agora você vai fazendo diante do projeto de Deus. Se o projeto de Deus na tua vida for fazer algo rápido, ok. Não estou dizendo que Deus não possa fazer rápido, mas na maioria das vezes Ele treina você pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais longo, pelo caminho que custa mais, porque a rocha está embaixo de você. E é difícil você construir sobre a rocha. Mas quando você constrói sobre a rocha, a casa permanece para sempre. Então entenda, o princípio é você ouvir a voz de Deus, entender que Ele se revela e te chama para uma libertação, e nessa libertação haverá provação, haverá dificuldade, mas em todos esses momentos haverá Deus livrando você, cuidando de você. Uma outra coisa fundamental para eles entrarem na terra prometida, ou saírem do Egito e passar por todos esses processos de libertação, foi aprender a confiar em Deus. Então anote, eu preciso aprender a confiar em Deus. Deus tem toda a provisão que a sua casa precisa. Você crê nisso? No capítulo de número 16, o povo estava com fome, eles estavam ali sem saber o que fazer, eles foram até Moisés mais uma vez. Versículo 2, 16:2. No deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha a murmuração. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Olha a acusação. Lá tinha panela, lá tinha carne à vontade, tinha pão à vontade. Moisés, você nos fez vir para cá para morrer no deserto. A libertação tem um preço. O deserto faz parte da libertação. Ah, porque lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo. Ei, você lá tinha tudo, mas não tinha nada, nada lhe pertencia. Nada. Agora você está passando pelo deserto para finalmente herdar a terra. E é claro que nesse processo você pode passar e deve passar alguma privação. Deve aprender a trabalhar e viver com um pouco de austeridade, que faz parte. A vida é feita de ciclos. E se você só está acostumado do ciclo da bonança, quando chegar o ciclo onde você tiver que segurar mais um pouco, a pessoa surta. Em todos esses ciclos, Deus sempre estará lá contigo. Você crê nisso? Olha o que o Senhor fala para Moisés. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Deus está colocando cada um de nós à prova. E Ele está querendo ver o teu coração, para saber se você segue ou não a instrução dEle. Já parou para pensar que tudo que você possa estar passando hoje possa ser um teste de Deus na tua vida? Você viu que esse versículo acabou de falar? Que Deus fez isso para ver se o povo segue as suas instruções. Seguir as instruções de Deus é fundamental para uma libertação, um processo de libertação. Você costuma seguir as instruções, ou você é aquela pessoa que tenta dar um jeitinho? Você está disposto realmente a ouvir a voz de Deus e seguir? Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão
para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. Ou seja, todos os dias ia pegar a porção diária e no sexto dia tinha que pegar o dobro, porque no sétimo dia não era dia de trabalhar, era dia de descanso. Olha que interessante, antes de entrar na terra prometida, Deus já tinha falado sobre o dia de descanso. E isso está relacionado ao versículo que eu li anterior, quando ele diz: com isso os provarei, ou os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Eu tenho certeza de uma coisa: quando você segue as instruções do Senhor, a sua vida, a sua família, a sua casa vive uma libertação diária. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tenda de quem segue as instruções do Senhor. Eu tenho certeza de uma coisa: Deus não quer que você ocupe o seu tempo inteiro fazendo tijolos. Deus, Ele não quer que você trabalhe para enriquecer Faraó. Deus, Ele quer que haja uma libertação em você, na sua casa, na sua família. Deus, Ele quer que você tenha tempo para os seus filhos. Deus, Ele quer que você tenha tempo para a sua esposa. Deus, Ele quer que você tenha tempo para realizar os sonhos que Ele tem para você. Agora, se você entrar nessa paranoia do mundo de fazer tijolos o tempo todo, você não vai ter tempo para prosperar diante do Senhor. Você não vai ter tempo. Quando eu falo prosperar, não estou falando de ganhar rios de dinheiro, eu estou falando de ter paz. Eu estou falando de seguir aquilo que Ele tem para você. Eu estou falando de viver uma vida com um propósito específico. Eu estou falando de entrar na terra prometida. E como Ele mesmo disse: se quiserdes e me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor dessa terra para você, para sua casa e para sua família. Agora, vai custar, tem um preço a pagar, vai custar uma decisão de colocar Deus acima de todas as coisas, de colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tendo a certeza que as demais coisas Ele acrescentará. Quando você parar de colocar as demais coisas no lugar de Deus, quando você começar a colocar como prioridade o teu relacionamento com Ele, pode ter certeza que você viverá algo sobrenatural todos os dias da sua vida. O Senhor viu o clamor de Israel, o Senhor viu o clamor do povo, Ele desceu para libertar o povo. Ele desceu, Ele falou com Moisés, Ele pega um homem despreparado e prepara o homem lá no deserto. Deserto é lugar de preparação. Moisés foi preparado num deserto. Agora Ele tira Moisés do deserto, manda Moisés novamente para o Egito, tira Israel do Egito e manda para o deserto, porque deserto é lugar de preparação. Talvez você tenha chorado hoje e dito: Senhor, me tira desse deserto. Ei, deserto é lugar de preparação, escola de Deus. Não peça a Ele para te tirar do deserto, peça a Ele para treinar você, peça a Ele para te mostrar qual é o propósito, peça a Ele para enviar a providência, porque é no deserto que Ele envia o socorro, é no deserto que Ele manifesta-se como Jeová Jireh, o Deus da providência. Levanta a sua mão se você crê nisso. Eu quero declarar que Jeová Jireh se manifestará na sua vida. O Deus da providência se manifestará na tua casa, meu irmão. Jeová Rafá também se manifestará no deserto. O Deus que cura, o Deus que sara. Jeová Shalom, o Deus que me dá a paz, Ele é minha paz. Ele se manifestará também nesse deserto.